Herói da classificação do São Paulo para semifinais do Paulistão, Pablo Maia já correu risco de dispensa no próprio tricolor. E do vídeo de hoje do canal do Nicola vou dar todos os detalhes dessa história. Bora falar também sobre Gabriel Menino e Renan. Será que eles também sairão do Palmeiras como aconteceu com o Patrick de Paula? Informações importantes e preocupantes no Corinthians, que desembolsa mais de 2 milhões de reais por mês com atletas inutilizados. Vou falar também sobre o Bahia com uma excelente novidade. Para completar, Moisés, que já foi jogador do Palmeiras, está praticamente livre e interessa ao Botafogo. Todas as últimas do mercado, atualizações sobre os jogos dessa terça-feira e muito mais. Fala aí pessoal, meu nome é Jorge Nicola, jornalista esportivo, e tô por aqui para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você é novo no canal, assista ao vídeo até o fim, curtindo, deixa like e se inscreve, beleza? Se você já é veterano, deixe seu like também e compartilhe o link para que o vídeo possa chegar para mais pessoas, beleza? Bora começar contando que esse vídeo tem um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que tem um grande Milton Neves como embaixador. E nessa quarta-feira tem muito jogo legal e com ótimas cotações para você. Separei 3 oportunidades. No Campeonato Paulista, Palmeiras e Ituano no Allianz Parque. Vitória Alviverde pagando R$1,22, empate paga R$5,03, se der Ituano R$10,45 para cada real apostado. Já em Minas Gerais, o primeiro confronto entre Caldense e Atlético Mineiro. Jogo no Mineirão, vitória da Caldense paga R$20. O empate pagando R$7,41, se der Atlético Mineiro R$1,08. Para completar, no Rio Grande do Sul, partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, Naí do Grêmio fez 3-0 no Inter no Beira-Rio. Nessa quarta, na Arena do Grêmio, vitória do Grêmio pagando R$2,47, o empate pagando R$3,05 e a vitória do Inter pagando R$2,67. Para aproveitar todas as oportunidades da sportbetbr.com, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro e manda bala. Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação já é esquentando as semifinais do Paulistão. Com a vitória do São Paulo por 4-1 contra o São Bernardo na noite desta terça-feira, o tricolor colocou pressão no Corinthians. É que a gente pode ter um confronto de semifinal entre Corinthians e São Paulo. E o dono da melhor campanha fará o jogo único como mandante. Isso levando em consideração que o Palmeiras passe com a melhor campanha. Nesse confronto entre Corinthians e São Paulo, ele só não acontecerá no Morumbi se o Corinthians vencer por 2 ou mais gols de diferença ou por um placar de 1 gol de diferença a partir de 4-3. Qualquer outro resultado faria com que o São Paulo recebesse o Timão no fim de semana com a vantagem de jogar dentro de casa. Bora seguir com o giro de notícias para contar que o Fortaleza fez 5-1 no Atlético da Bahia e dessa maneira garantiu classificação para a semifinal da Copa do Nordeste, além de faturar R$350 mil. No outro jogo de quartas de final, 0-0 no tempo normal entre CSA e Sport. Na decisão por pênaltis, o Leão venceu por 3-1 e garantiu também sua passagem para a semifinal. Bora falar sobre o Campeonato Goiano. O Atlético Goianiense empatou na noite dessa terça-feira com o Vila Nova em 1-1. Como havia vencido a partida de ida por 3-2, garantiu a classificação para a decisão. E agora aguarda o confronto entre Goiás e Iporá. O Goiás venceu a partida de ida por 2-0 e é o grande favorito para fazer a decisão com o Atlético Goianiense. Para fechar o giro de notícias, contar que Paulo Autuori está cotado para virar coordenador de futebol do Internacional. A curiosidade é que o Paulo Autuori acabou de assumir uma condição parecida no Goiás. Quero falar agora sobre o Bahia com mais uma grande novidade. Contei para vocês dias atrás que o Bahia está bem próximo de se acertar com o Grupo City. A novidade dessa quarta-feira dá conta de um desbloqueio de uma quantia milionária. Desde 2020, o Bahia tem 21 milhões e meio de reais bloqueados pela Justiça. A maior parte dessa grana, 18 milhões e meio de reais, se referem a um processo de 2011, quando o então presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, assumiu uma dívida com um ingresso fácil. A dívida era de 6 milhões e meio de reais e se transformou com juros e correção monetária em 18 milhões e meio de reais. Acrescentados a esses 18 milhões e meio de reais, mais 3 milhões de reais que o clube teve de bloqueios em 2019, passando a um montante de 21 milhões e meio de reais. Bastante dinheiro que impedia e atrapalhava demais o fluxo de caixa e as demais coisas do Bahia.
Uma fonte tricolor me assegurou que o Bahia conseguiu o desbloqueio de toda essa quantia. E essa grana será utilizada para pagamentos de salários atrasados junto a atletas, funcionários, entre outros, além da montagem de um elenco mais forte. O Bahia precisa urgentemente melhorar sua equipe de olho na classificação da Série B rumo à Série A. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que ficou mais perto da final do Campeonato Mineiro na noite dessa terça-feira, no jogo de ida da semifinal, vitória por 2-0 contra o Atlético. Foi a primeira vez que o time de São João del Rei tomou mais de um gol por partida nesse Campeonato Mineiro. Os gols do Cruzeiro foram marcados por Eduardo Brock, de falta no primeiro tempo, e por Edu, sempre ele, na etapa final, com falha do goleiro Pedro. Partida de volta marcada para sábado, também no Mineirão, informação que eu antecipei para vocês. O Cruzeiro só não passa para a decisão se perder por 2 ou mais gols de diferença. Qualquer derrota por até um gol de diferença coloca o Cruzeiro na grande decisão. Bora contar a respeito do interesse de 2 atletas do Atlético em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro demonstrou interesse na aquisição do goleiro Pedro e também do atacante Douglas Santos. Pedro fez um jogo bem ruim, participou ativamente do gol do Edu e podemos dizer que também falhou no lance do gol do Brock. Falta forte, é verdade, mas ele acabou não conseguindo evitar que a bola fosse para dentro do gol. Diante disso, dá até para imaginar que talvez fique mais complicado que o Cruzeiro insista nessa contratação. Já o Douglas Santos, atacante de velocidade, um dos destaques do Atlético na competição, foi sondado pelo Cruzeiro, que ainda não apresentou proposta. Por sua vez, o Avaí da Série A e o Brusque da Série B já entraram em contato com a diretoria do Atlético e estão mais avançados na contratação do jogador. Quero falar agora sobre Moisés, meio atacante que fez sucesso com as camisas de Portuguesa, Palmeiras, América Mineiro e que está na China. Ou melhor, ele está no Brasil, mas tem contrato com o Shandong Luneng da China. O vínculo dele termina no mês de julho. E a renovação de contrato por lá é das mais complicadas. Cheguei a contar para vocês que o Moisés ganha 3 milhões de euros por temporada, a um novo teto salarial na China, reduzindo para 2 milhões de euros. Então o Moisés precisaria abrir mão de uma boa grana se quisesse permanecer por lá. Conversei com o Moisés via Instagram e o Moisés me respondeu o seguinte sobre o futuro dele. Abre aspas, meu contrato acaba em julho, tem chance de voltar, mas também posso renovar. Agora é que vão começar as conversas, fecha aspas. E foi em meio a essa resposta, admitindo que vai trabalhar agora para definir seu futuro, que surgiu nessa terça-feira a informação publicada pelo pessoal do Central da Bola que o Moisés interessa ao Botafogo. Informação que não foi confirmada ainda por nenhum dirigente do Botafogo. O Botafogo tem feito várias aquisições, especialmente para o meio-campo. O Fogão já fechou, por exemplo, com o Patrick de Paula, ex-Palmeiras, com o Oyama, volante que estava no Mirassol, e com o Lucas Piazon, meio atacante que pertence ao Braga e jogará por empréstimo. Será que ainda cabe o Moisés? Como o Botafogo está refazendo todo o time, é até natural que possa pintar de fato uma proposta. Jogador dos mais interessantes, 34 anos de idade, foi muito bem na passagem dele na China, embora com muito menos jogos do que a nossa realidade no futebol brasileiro. E a pergunta que eu quero deixar para você é, Moisés caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentários e opina. Bora falar agora sobre a classificação do São Paulo para a semifinal do Campeonato Paulista e mais especificamente sobre Pablo Maia. Primeiro contar sobre a vitória por 4-1 de virada contra o São Bernardo. O tricolor terminou o primeiro tempo empatado em 0-0, com muita dificuldade para marcar o gol. Acabou sofrendo no comecinho do segundo tempo o gol do Davó, ex-jogador do Corinthians que está no São Bernardo. Davó se aproveitou de uma falha individual do sistema defensivo e bateu na saída do Jandrei. Pois bem, reação do São Paulo começa com um bonito gol de Rodrigo Nestor, que nasce de uma jogada trabalhada pelo lado direito depois de modificações do Rogério Ceni. O segundo gol, o mais bonito da partida, o Pablo Maia, de quem eu vou falar daqui a pouquinho, recebe na entrada da área e solta a bomba, sem chances para o goleiro adversário. Tricolor ainda marcou mais 2 vezes, o terceiro gol com Marquinhos, que recebeu um passe de Nicão e bateu cruzado para fazer, e o último gol com assistência de Pablo Maia. Caleri tocou na saída do goleiro e definiu o placar de 4-1. O Tricolor está garantido nas semifinais e ainda fez um saldo de gols importante. Quero falar sobre o Pablo Maia, que apareceu no momento decisivo do jogo com o gol do 2-1 e depois ainda com assistência. Volante que quase foi dispensado pelo São Paulo algumas vezes. E não sou eu que estou dizendo isso, e sim o Pedro Ismânia, que foi coordenador das categorias de base do São Paulo entre 2017 e fevereiro desse ano. Pedro deu uma entrevista recente ao canal do Nicola e contou bastidores sobre a situação do Pablo.
Dá uma olhada nas frases, abre aspas. O Pablo era exemplo de atleta que não era unanimidade, nem no sub-16, nem no sub-17. Ele e o Moreira eram dispensáveis do clube porque não entregavam tudo. O Pablo sempre esteve em lista de dispensas porque não tinha vigor físico, sempre voltava das férias acima do peso. Teve um ano que ele voltou muito acima do peso, mas sempre foi um cara muito dedicado. Brigava com a balança, mas era dedicado. Nas últimas férias veio magro, 100% pronto para os treinos e para o alto rendimento. Tecnicamente, na base, ele sempre deixou a desejar, tinha deficiências, mas trabalhava para corrigir, era o primeiro a chegar e o último a sair. E o Pedro Ismânia completa a respeito do volante tricolor, abre aspas. Foi aí que o Pablo conseguiu dar uma reviravolta, e mesmo com o erro individual dele na semifinal da Copinha, no jogo contra o Palmeiras, hoje é um exemplo de profissional e eu só escuto elogios sobre ele, fecha aspas. Só para vocês verem como o mundo dá voltas. O Pablo correndo o risco de ser dispensado nas categorias de base por conta da falta de condicionamento físico, por não entregar tudo o que se imaginava, por deficiência técnica, é hoje o garoto de Cotia mais elogiado do time de Rogério Ceni. Bora falar agora sobre o Corinthians e um caminhão de dinheiro que é desperdiçado todo mês. Mais de 2 milhões de reais com atletas que não são aproveitados no time de Vitor Pereira. Só a título de comparação, com esses 2 milhões de reais mensais, o Corinthians poderia, por exemplo, pagar os salários do Dudu, que é o jogador que mais recebe no país, do Gabigol, entre outros atletas. Qualquer atleta que você escolher, o Hulk, caberia na folha salarial do Corinthians e ainda sobrariam cerca de 700 mil reais por mês. Como é que se dá essa conta dos 2 milhões? Eu incluí 4 atletas que estão escanteados. O mais caro deles é o Luan, 800 mil reais por mês, só esteve em campo em 3 partidas na atual temporada, a soma dessas 3 partidas equivale a 89 minutos de jogo. Com o detalhe de que o Luan ainda custou 29 milhões de reais em sua compra junto ao Grêmio. O segundo jogador bem caro e que não será utilizado pelo Vitor Pereira é Jô, 600 mil reais por mês. Contrato, assim como o do Luan, até dezembro de 2023. Além de estar jogando pouco, o Jô segue dando mancadas disciplinares e ele faltou aos treinos de domingo e segunda-feira e dessa vez vai ficar para escanteio. Para completar outros 2 atletas, Danilo Avelar, zagueiro barra lateral esquerdo, não joga profissionalmente pelo Corinthians há 1 ano e meio. É bem verdade que boa parte desse período foi em recuperação de uma cirurgia, mas depois de ter cometido uma ofensa racial durante um jogo de computador, ele não teve mais oportunidades, a torcida não o quer mais. Danilo Avelar ganha 350 mil reais por mês e seu contrato só termina em dezembro desse ano. Já o Jonathan Cafu, você talvez nem se lembre dele, segue vinculado ao Timão. Esteve emprestado ao Cuiabá na temporada passada, foi devolvido. Existia uma possibilidade dele se mandar para a Arábia Saudita, mas a coisa não avançou. O Jonathan Cafu ganha 300 mil reais mensais e nem sequer estreou na atual temporada. Somando os salários do Luan, do Jô, do Jonathan Cafu e também do Danilo Avelar, a gente chega a 2 milhões e 50 mil reais por mês. Se a gente contabilizar também os impostos em cima de todos esses salários, esse custo ultrapassa com folga os 2 milhões e meio de reais. Bastante dinheiro por 4 atletas completamente fora dos planos, para vocês entenderem como contratar mal, em geral, causa enormes problemas. Antes de mudar de assunto, só te atualizar sobre Maicon. Tenho contado para vocês desde a semana passada que o negócio com o Shakhtar complicou. O Maicon já aceitou a proposta do Corinthians, falta o sim do Shakhtar. Só que o clube ucraniano quer vender todos os seus jogadores e não emprestá-los. A ideia do Corinthians é ficar com o Maicon por empréstimo até dezembro. Como não houve acordo até essa terça-feira, já não existe mais prazo para inscrição do atleta no Campeonato Paulista. Bora fechar o vídeo falando sobre o Palmeiras, que acaba de negociar Patrick de Paula com o Botafogo, 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Verdão também colocou uma cláusula que permite o repasse de mais 20% ao Botafogo por 3 milhões e meio de euros. E a pergunta que fica agora é, será que existirão outras negociações? Os 2 mais cotados para deixar o Verdão são o zagueiro Renan, 19 anos de idade, e o volante Gabriel Menino, 21 anos de idade. Eles 2, ao lado do Patrick de Paula, foram os excluídos da lista do Abel Ferreira no Mundial de Clubes. A situação dos atletas é um pouquinho diferente. O Renan perdeu espaço desde a chegada do Murilo, e nesse momento vale bem menos do que alguns meses atrás. O Renan chegou a ser cogitado para jogar no Lille, numa oferta que poderia chegar até 10 milhões de euros. Nesse momento já não existe nenhuma oferta desse tamanho.
e de acordo com o empresário dele, o Diogo Silva, o Renan pode ir parar na metade do ano em um clube português ou da Major League Soccer por valores certamente bem inferiores. Já sobre o Gabriel Menino, atleta mais novo até do que o Patrick de Paula, um ano mais novo, também perdeu espaço, tem jogado muito pouco e interessa a Grêmio e América Mineiro, mas também ao contrário do que aconteceu com o Patrick de Paula, os interessados só o querem por empréstimo. Então resta saber se a diretoria do Palmeiras tem a convicção de que vale a pena emprestar um atleta em vez de vendê-lo. Em outros momentos o Gabriel Menino chegou a ser estipulado ou cotado para ser negociado por 15 milhões de euros. Só um detalhezinho importante, especialmente sobre os meio-campistas do Palmeiras. O Patrick de Paula já foi embora. Existe muito rumor de que o Danilo receberá propostas boas na metade do ano. Você perde o Patrick, pode perder o Danilo. O Gabriel Menino, nessa situação, certamente faria falta. Então, é possível que o Palmeiras relute em relação ao empréstimo, só faça negócio com o Gabriel Menino diante de uma boa proposta. Ufa, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta-feira. Quem curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, aquela coisa toda. Também se inscreva no nosso canal de cortes, fechado? A gente se vê à tarde com mais um vídeo. E a partir das 7, será que vamos fazer às 7? Conto para vocês o horário do programa do Nicola dessa quarta-feira. Como tem bastante jogo, a gente vai avaliar e contar para vocês ao longo do dia, beleza? Abraço, tchau!